Olá, caro estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância da Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que a nossa web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e também uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas nós da universidade entendemos também que, por ser um curso de educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu processo de aprendizagem, ou seja, ele pode escolher o melhor espaço, o melhor tempo para ele estudar. E por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Na nossa proposta de hoje, nós vamos falar sobre o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade, em si, é uma ciência social aplicada que tem um objeto de estudo. O objeto de estudo de qualquer contabilidade é o patrimônio. No caso da contabilidade do setor público, é o patrimônio público, tá? Então, a contabilidade aplicada ao setor público se torna um jargão. Por quê? Porque é uma contabilidade voltada, né, para o tratamento contábil da administração pública, seja ela direta ou indireta, que é o que nós vamos trazer aqui de conteúdo para vocês hoje, tá? Então, quando nós falamos na estrutura da administração, né, enquanto órgão ou entidade, nós temos que elas são divididas em público e privado, né? Se estamos falando da seara da administração privada, nós não estamos falando do setor público, nós estamos falando, né, da sociedade por ações. E aí, o tratamento contábil vai ser regido pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei da Sociedade por Ações. Quando nós falamos em administração pública, né, nós estamos falando do quê? Lei 4.320, né, de 64, que é a lei que rege a matéria contábil e financeira do setor público. Mas a administração pública, né, ela também se divide em dois eixos, né? Nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Quando nós falamos da administração pública direta, nós estamos falando dos próprios entes federativos, seja União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos eles, né, utilizam a contabilidade aplicada ao setor público. Então, a administração direta do setor público, CASP, tá? Então, Lei 4.320 de 64. Agora, ela também tem uma parte que é denominada administração indireta. E o que seria essa administração indireta? Essa administração indireta, ela se divide também em administração indireta de direito público, que são as autarquias, as fundações e as agências, que, apesar de ser parte da administração indireta, elas estão voltadas para a CASP, para a contabilidade aplicada ao setor público, porque são órgãos criados pelo próprio governo. Já a administração indireta de direito privado são as empresas públicas, a sociedade de economia mista, e estas podem ser dependentes, né, se controladas, ou seja, a maior parte do investimento vier do ramo público, então essas estão voltadas para a CASP, tá? Agora, as não dependentes, elas estão voltadas parcialmente à CASP, somente para fins de prestação de contas. Então, enquanto todas as outras, exceto do privado, estão para a CASP, essa está parcialmente. Por quê? Porque ela vai prestar conta de recursos públicos. Ok?
Então, quando nós falamos das não dependentes, essas vão prestar contas daquilo que não for recursos públicos, de acordo com a 6.404, e aquilo que for de recurso público, 4.320, ok? Então, nós compreendemos essa estrutura, né, da administração pública e do privado. Lembrando que o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público é, né, o órgão público. Então, dentro da administração direta e indireta, o que que é interessante para nós sabermos, né? Que a administração direta está para os entes federativos, União, estados, municípios, Distrito Federal. A administração indireta tem de direito público, autarquias, fundações públicas e as agências, e tem a administração direta de direito privado. São as empresas públicas, sociedade de economia mista, né? E, dentre essas administrações diretas de direito privado, nós temos apenas as dependentes contempladas no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Por quê? Porque elas vão receber, em sua maioria, maior parte dos recursos públicos, sendo também denominadas de controladas ou dependentes. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988, já faz uma menção à administração indireta, onde ele diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, aqui, ó, ela já vai definir critérios para a criação de uma autarquia, para a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação. Então, já aqui nós já podemos entender que a autarquia só pode ser criada por lei. A lei, ela não cria, mas ela autoriza a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e, no caso da fundação, por lei complementar, irá definir sua área de atuação. Então, são alguns critérios importantes que nós devemos anotar que já estão dispostos na própria Constituição Federal, né, de 1988. Então, administração indireta. Lei específica cria as autarquias. Lei específica autoriza, não cria, mas autoriza a criação, né, de empresa pública, fundação pública e sociedade de economia mista. E por lei complementar, será definida a área de atuação do quê? De uma fundação pública. Então, este é o rito formal e legal, né, no caso da administração indireta, né, para esses órgãos. E é muito importante, porque isso é muito cobrado em concurso. Então, eu estou trazendo aqui para vocês como você pode compreender esses conceitos na própria legislação, na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né? E também em outras legislações subsidiárias. Então, as autarquias, né? Agora vamos compreender o que seria uma autarquia, tá? A autarquia, elas são entidades integrantes da administração pública, então ela fazem parte da própria administração pública. Por isso que ela é a administração indireta de direito público, porque ela é criada pelo próprio setor público para quê? Para implementar ações em que o governo não teria braço ou não teria a qualidade desejada para poder realizar de serviço. Então, ela é criada pelo próprio governo por meio de uma lei específica. Lembra? Lei específica cria uma autarquia, né? Ou seja, uma lei ordinária que trata de um tema pré-determinado, ou para exercer uma função típica e exclusiva do Estado, independem de registro e são organizados por decreto. Tem o seu fim específico, então
há uma especificidade também nas autarquias. Uma autarquia, ela é voltada para a coletividade, mas ela tem uma especialidade. Por exemplo, na área da saúde, temos o INSS, então ela tem uma especificidade. Na área da educação, há uma outra especificidade. As autarquias educacionais, por exemplo, como a UFMG, elas também estão voltadas para a educação, dentro dos critérios da própria especificação da autarquia. Na área da proteção ambiental, nós temos o IBAMA, entre outros, podem ser federais, estaduais ou municipais. Então, essas autarquias elas podem ser criadas, né, tanto no âmbito da administração federal, da municipal, quanto da estadual. Ok? Já as fundações públicas são entidades formadas por um patrimônio personalizado. Não visam lucro, mas nada impede que ele ocorra. Caso isso aconteça, ele deverá ser aplicado no próprio serviço, tá? Então, a receita não poderá ser repartida entre seus dirigentes e deverá ser aplicada na função específica para a qual a entidade foi criada, tá? Quem destacou o patrimônio para a constituição da fundação define o regime a ser seguido. Se foi particular, temos uma fundação privada. Se foi um ente público, né, as próprias esferas de governo, será uma fundação pública. Então, ao ponto que a autarquia ela era, né, criada pelo setor público, né, essa daqui, né, a fundação pública, ela pode ser tanto, né, privada quanto pública. E o que vai definir se ela é privada ou se ela será pública, né, é quem formou este patrimônio. Se o patrimônio foi firmado, formalizado ou personalizado por uma administração privada, será fundação privada. Se for por fundação ou se for pelo órgão público, será uma fundação pública, tá? Por exemplo, aqui nós temos a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Ayrton Senna. Aqui nós temos dois exemplos de fundação privada, mas que recebem parte, né, de investimento de receita pública, ok? O artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 5º, ele diz o seguinte: a LOA ou a Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações e instituídas e mantidas pelo poder público. Olha aqui, ó, né, a discriminação no próprio orçamento fiscal do governo, né, do governo federal, né, faz menção aí à administração direta e indireta, incluindo ainda as fundações. Então, elas deverão ter sua previsão dentro do orçamento fiscal da Lei Orçamentária Anual. Já o inciso 2 fala a seguinte menção, faz a seguinte menção: o orçamento de investimento das empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, aqui também faz uma menção de previsão das empresas que, direta e indiretamente, detêm a maioria, né, do capital social. Então, aqui ele está falando das empresas dependentes, né? Lembra das empresas de direito privado, que temos as dependentes e as não dependentes? Inciso 3 diz que o orçamento da Seguridade Social abrangerá todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, tais como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, aqui também está fazendo uma menção aí às dependentes, ok? Que recebem a maior parte de recursos do governo. E nós temos aqui uma outra categoria, que seria a empresa estatal independente ou não dependente. Então, nós vimos que faz muita menção às empresas dependentes, né? E pouca menção às empresas independentes ou não dependentes. Mas vamos verificar aqui o conceito dessas empresas. Então, são empresas que dispõem de receita própria, né, geradas por suas atividades fins, para pagar suas despesas com o pessoal, seja folha de pagamento, de custeio em geral, ou seja, aquelas despesas
da manutenção, né, do próprio órgão, como despesas referente à limpeza, compra de material de escritório, ou seja, tudo aquilo que eu tenho que manter. E de capital, que são aquelas despesas que aumentam o patrimônio da entidade. Suas receitas não estão no orçamento, mas elas fazem parte da administração pública. Contudo, recebem recursos do governo na forma de investimentos. Então, o governo realiza repasses para que essas empresas possam, né, ampliar os seus serviços, aumentar a sua efetividade, né, dentre outros níveis de investimento. Aqui, como exemplo, nós temos a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Infraero, etc. Tá? Então, essas empresas elas não dispõem de recursos do governo, né, para despesas de capital, de custeio geral, né, e principalmente despesa de pessoal. Mas eles, né, recebem recursos na forma de investimento, ok? Agora no próximo slide, lembra que eu disse que fora a Constituição Federal, nós também utilizaríamos de lei subsidiária para poder fazer a menção, né, das empresas, tanto dependente quanto não dependente. Então, aqui existe a lei de responsabilidade fiscal, né, que também faz menção à empresa estatal dependente. Então, o artigo 2º da Lei 101 de 2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, diz o seguinte, no seu inciso 3. Empresa estatal dependente, lembra que nós falamos da não dependente? Essa já está fazendo menção à empresa dependente controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, posto que a não dependente não recebe, né, recursos para despesa de capital, de custeio em geral, né, ou de pessoal, já a dependente ela recebe, né? E excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Então, o que vai diferenciar se a empresa é dependente ou não é justamente os recursos financeiros que ela recebe para pagamento dessas três despesas, tá? De despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital. Então, a empresa dependente ela também é chamada de empresa controlada, pois a maioria do seu capital social com direito a voto pertence ao ente político, tá? Mas somando-se aí aos recursos que ela recebe para despesas com pessoal, despesas do custeio em geral e despesas de capital, exceto aqueles recursos financeiros recebidos, né, de participação acionária. A Lei 4.320 também é uma outra lei subsidiária, que ela vai tratar da parte do tratamento contábil. Ela também faz menção aí à empresa estatal dependente, no seu artigo 83, dizendo que a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos e quaisquer modos arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem e guardem bens a eles pertencentes ou confiados. Então, aqui a lei está afirmando, né, que toda a empresa que recebe de alguma forma recursos do governo, seja, né, na maior parte ou na menor parte, deverá prestar contas, né, no rito exigido pela própria Lei 4.320, tá? Então, se a empresa, de alguma forma, recebe recursos governamentais, ela deverá prestar contas, no campo da aplicação da contabilidade aplicada ao setor público ou à CASP, ok? E chegamos ao final da nossa web aula, da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Eu espero que vocês tenham gostado, que elas sejam de grande valia para vocês. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Por hora, eu deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço a todos que puderam
disponibilizar um pouquinho do seu tempo aqui comigo, tá? E até uma próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Grande abraço.